Estamos de volta com Abre Aspas desta quarta-feira e já estamos em contato com o doutor Sebastião Domingues, nosso comentarista. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos ouvem ou veem. Pois é, doutor, as notícias, gostaríamos, claro, vamos bater um papo a respeito disso, mas a coisa não está mudando muito, não. Olha só, a secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, depôs na CPI da Covid nesta terça-feira. Ela sustentou defesa do medicamento sem eficácia contra a doença e criticou a Organização Mundial de Saúde. Ao ser questionada sobre o colapso de Manaus, Mayra afirmou que o Ministério da Saúde não teve nenhuma responsabilidade e que a culpa dos casos seria do vírus. A secretária é ouvida na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. No entanto, a equipe de checagem rápida, organizada pelo relator Renan Calheiros, apontou até agora 11 mentiras em seu depoimento. Entre as contradições estão falas sobre o tratamento precoce, pesquisas na área de infectologia, plataforma Tratikov e isolamento social. E, doutor Sebastião, chamou muito a atenção ontem no depoimento de Mayra. Ela estava com a habeas corpus que permitia que ela ficasse calada para não se incriminar, mas respondeu as perguntas aí ao seu ponto de vista técnico. E vale frisar que não só a Mayra, mas como outros depoentes já disseram que vão tentar se proteger com esse habeas corpus, porque muitas vezes os senadores estão com um tom de juiz, ou seja, faz uma pergunta já sabendo da resposta para tentar incriminar a pessoa. Obviamente que mentir durante um juramento é crime. Isso é crime não só no Senado, mas como qualquer juramento na Justiça, por exemplo. Portanto, o que chamou muita atenção foi uma fala de Mayra que disse que este habeas corpus estava aí para se proteger porque ela estava praticamente num julgamento. Ela também disse outras coisas interessantes, documentos inclusive que podem incriminar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ela apontou que o Ministério não teve culpa e defendeu a sua tese de defesa da cloroquina. Qual a visão do senhor sobre esse depoimento de Mayra Pinheiro? O resultado na minha opinião, é lamentável, né? Porque como é que pode uma pessoa que teoricamente é uma pessoa da ciência defender condutas baseado única e exclusivamente na impressão pessoal dela, já que não existe nenhum trabalho de nível 4 que diga que a cloroquina funciona, seja lá por que for, a não ser para malária e para algumas outras doenças, né? Quer dizer, é lamentável, porque e fica claro o seguinte, viu, Douglas, que dizem, né, que o Bolsonaro tem um grupo que assessora ele, né? Claramente, a doutora Mayra é uma dessas pessoas, porque ela é uma defensora intransigente da cloroquina e até eu coloco aqui o seguinte, para as pessoas entenderem melhor o seguinte, existem vários níveis de comprovação científica. Então, como é que acontece? Acontece o seguinte, você vai lá no meu consultório, certo? Eu benzo você, certo? E a sua conjuntivite sara, certo? Bom, então eu fico, bom, tem alguma coisa aí, porque quando eu benzi o Douglas, ele ficou bom no conjuntivite. Será que isso é verdade? Então o que eu faço? Aí eu pego 10 pacientes com conjuntivite e benzo. E pego 10 pacientes com conjuntivite e não benzo. E acompanho esses 20 pacientes. E eu vou observar o quê? Que todos eles vão ficar bom depois de algum período. Benzidos ou não benzidos. Esse seria o nível 2 de comprovação, onde eu mesmo faço o teste. O nível 3, você já pega, faz um estudo duplo cego. Quer dizer, eu não mostro para o médico os pacientes que eu benzi e nem mostro para o médico os pacientes que eu não benzi. Então, ninguém sabe qual foi o tratamento feito para aquele paciente e se observa depois de alguns dias. O que acontece com a cloroquina, com a Covid? Se eu pegar 10 pacientes e benzer, 8 vão ficar curados. Então,
Se eu der cloroquina, também 8 vão ficar curados. Se eu der pinga, também 8 vão ficar curados. Quer dizer, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um estudo como foi feito. A OMS fez um estudo no mundo todo, com 45 países, milhares de pacientes acompanhados, e comprovou, são 2 estudos grandes, comprovou que você não tem melhora efetiva com o uso da cloroquina em momento nenhum. E o que ela faz? Que ela falou lá? Ela convidou um grupo de médicos, de especialistas, de renome, segundo a opinião dela, e levou para o Ministério para discutir a cloroquina. Tá? E chegaram à conclusão que era para usar a cloroquina. Só que, obviamente, ela só levou pessoas para o Ministério que concordavam com a ideia dela, que eram amigos dela, que eram conhecidos dela, que pensavam como ela. Aí, quando você vai procurar a Sociedade de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ninguém aprova o uso da cloroquina. E ela ainda questiona as sociedades. Na verdade, é o seguinte, foi dito ontem também lá o seguinte, ela foi presidente do Sindicato dos Médicos, eu só não me lembro se ela é do Ceará ou do Maranhão, acho que ela é do Ceará, né? Ela foi presidente do Sindicato dos Médicos. Foi uma pessoa que embarcou na campanha do Bolsonaro desde a primeira hora. Por isso ela foi convidada para ir para o Ministério. Ou seja, ela é uma pessoa altamente contaminada pelas próprias ideias. Então, aí fica difícil, né? Mas é lamentável. Achei lamentável ela com essa postura de que eu acho, né? Na base do eu acho, não tem um trabalho que prove, e ela continua insistindo nessa bobagem. Agora, ela tem 2 coisas que eu acho que ela tem razão. A primeira delas é a seguinte, a rigor, o Ministério da Saúde não tem responsabilidade pela falta de oxigênio de Manaus. Tem responsabilidade em não ter solucionado ou ajudado a solucionar o problema de maneira rápida. Porque a responsabilidade é, primeiro, do diretor clínico dos hospitais, que tinham que acompanhar como é que está indo o consumo de insumos. Segundo, do secretário de Saúde de Manaus. Terceiro, do secretário estadual de Saúde. Em quarto lugar, a White Martins tem uma responsabilidade relativa, porque ela comunicou, olha, vocês estão consumindo mais do que eu estou produzindo, então vocês se virem. E aí faltou, então, uma ação do Ministério, no sentido de pôr avião, de, sei lá, fazer mais o quê, para tentar resolver o problema. Mas, realmente, antes do Ministério, muita gente falhou nessa história do oxigênio. Pois é, doutor. Olha, a meu ver, mais esse depoimento da ilustre Mayra Pinheiro, olha que bonito, secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, ilustra muito bem o que está sendo essa CPI. É mais um depoimento em que nós voltamos a discutir o fato que há 14 meses se discute e se neste embate, a OMS tem razão, o outro tem razão, fatos científicos não mudam. E nós, no Brasil, continuamos discutindo. Assim como continuamos discutindo de quem é a culpa do oxigênio de Manaus. Fato, não se chega a lugar nenhum. E nós, brasileiros, cidadãos pagadores de impostos e eleitores, continuamos sujeitos a este show de marketing. A próxima pauta é agora que os nossos, suas excelências, diletas excelências, terão aí o prazo que, claro, só eles conseguem de 1 ou 2 dias para lerem aí mais de 400 páginas de relatórios e tudo mais. Fim da conversa, ou ponto médio da conversa, para quem ainda tem paciência para conversar a respeito, é aonde vai chegar a essa CPI. E o ponto que não quer se calar, mas eles com ouvidos moucos continuam não nos dando satisfação é: onde está a vacina? Nós precisamos de vacina. Essa CPI todo mundo sabe ou imagina onde vai dar. Não sei o que o senhor acha, doutor, mas eu vejo que isso é mais uma enorme perda de tempo, um circo montado para fazer o marketing político do próximo ano e no final a conta vai sobrar para a gente. E alguns pagando com a própria vida, infelizmente. É lamentável, na verdade, você perder tanto tempo discutindo cloroquina, né? Exatamente, entre outros. Quer dizer, que é uma neurose, um devaneio do presidente da República, né? Fica cada vez mais claro. E, aliás, ontem eu vi um comentário sobre o Jair Bolsonaro que eu achei muito interessante. Um grande apoiador do Bolsonaro, que se tornou Alexandre Garcia, né? Que era um excelente jornalista, mas a partir que
declarou um lado e passou a ficar irracional, perdeu muito da credibilidade dele. Ele virou e falou o seguinte, que o Bolsonaro usou a máscara na Colômbia em respeito às leis do país. Precisa falar mais alguma coisa ou não? Resume no Brasil, bem, né? por acaso, não é obrigatório o uso de máscara? No Distrito Federal, onde ele mora, por acaso, não é obrigatório o uso de máscara? Quer dizer, mostra muito bem o perfil do Bolsonaro. É uma pessoa desagregadora. É uma pessoa que gosta de se contrapor. Quer dizer, a máscara é importante, está mais do que provado, ninguém fala contra a máscara, e ele não aparece de máscara, dando um recado para os apoiadores dele de que isso é bobagem, fazendo com que muita gente se contamine e acabe morrendo por causa disso. É lamentável. É lamentável. E olha, a semana passada, doutor, eu convidei todo mundo aqui a respeito da CPI também, mais um capítulo que havia. Faça uma pesquisa aí, convido a todos vocês que nos assistem, ou reconvido, se existe isso daí, faça uma pesquisa aí no seu círculo íntimo, no seu círculo mais fechado. Veja quantas pessoas, primeiro, têm paciência para ouvir essa verborragia toda que falam deputados, senadores, depoentes e tudo mais. E segundo, o raso, aonde vai dar isto daí? E principalmente, onde estão todos os outros setores que estavam tão ativos que, sob o manto da CPI, se recolheram ao escurinho daí nos bastidores? Supremo Tribunal e tudo mais. Todos estão quietos vendo o que vai dar. Faça uma pesquisa rápida aí no seu círculo de amizade para ver. Aí as pesquisas que vêm de Brasília lá vão revelar outra coisa. Vamos continuar. O quinto lote com 629 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech está, atenção para a palavra, previsto para chegar ao Brasil na noite de hoje. Até o momento, 2,8 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal já chegaram ao país. O estado de São Paulo recebeu ontem novo lote com 3 mil litros de insumos para a produção da Coronavac. A quantidade do ingrediente farmacêutico ativo é suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses do imunizante. Comentei aqui também na semana passada que muitos senadores, seja de oposição ou não, criticaram e muito o presidente da Pfizer no Brasil durante a CPI da pandemia. E um dado interessante, neste momento, a única farmacêutica que cumpre os prazos de entrega de vacinas no Brasil é a Pfizer. Não estou dizendo que o atraso do Butantan é culpa do Butantan. Não estou dizendo que o atraso da Fiocruz é culpa da Fiocruz. Isto porque os dois institutos têm material, têm pesquisadores, mas não têm insumo. Então vale frisar que muitas vezes os senadores que na semana passada atacaram o presidente da Pfizer esquecem que essa é a única farmacêutica que cumpre os prazos de entrega no Brasil. Então, muito bacana esses insumos, né, doutor? As vacinas, como sempre, serão bem-vindas. O problema todo é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas a coisa de um mês atrás, havia 10 mil litros de IFA da Coronavac prontos na China para serem mandados para o Brasil. O primeiro lote era de 5 mil. Aí o Bolsonaro falou aquela coisa lá de que todo mundo sabe o que é guerra biológica, aliás, ele falou bacteriológica, que o termo técnico geral é biológico. Os militares todos conhecem a guerra biológica e todo mundo sabe qual é o país que mais cresceu o PIB ano passado, dando a entender que o vírus era uma criação da China proposital para dominar o mundo. Por conta disso, eles não mandaram os 5 mil litros naquela semana, seguraram até essa semana, já faz umas 3 semanas isso, e mandaram 3 mil litros dos 10 mil que estavam prontos para serem mandados para o Brasil. 10 mil litros é alguma coisa em torno de 15 a 17 milhões de doses de vacina. Nós estamos recebendo agora 3 mil, com atraso de 15, 20 dias, ou seja, a produção parou. Como a produção parou, você vai ter um hiato aí de uns 15, 20 dias de entrega de vacina, porque a vacina, primeiro tem que fazer 24 horas de observação para ver se o lote não está contaminado, etc. e tal. Aí você produz a vacina. Depois que você produz a vacina, você tem que aguardar mais 15 dias fazendo testes para ver se não há contaminação, está tudo dentro das normas. Então essas vacinas só vão chegar na mão
das cidades lá pelo dia 15 de junho, 10 ou 15 de junho. Quer dizer, nós vamos ficar aí, vai ter um hiato aí de 10 ou 15 dias sem vacinas. E um detalhe, né? O estado de São Paulo não seguiu a orientação do Pazuello, também conhecido como ministro Pesadelo, porque que disse naquela época era para todo mundo dar todas as vacinas na primeira dose, né? Várias cidades do país não conseguiram dar a segunda dose porque não guardaram a segunda dose. O estado de São Paulo não seguiu essa orientação, sabendo da incerteza que é esse trato com a China através do Bolsonaro, e aqui parece que não está acontecendo isso, mas é um problema, quer dizer, é um problema que vai se agravando, né? Quer dizer, complicado. Pois é, e a nossa próxima notícia tem muito a ver com o que o senhor acabou de falar. Os municípios brasileiros levam, em média, 20,8 dias para aplicar vacinas contra a Covid já distribuída aos estados pelo governo federal. Esse é o tempo entre a entrega aos estados até a aplicação nos municípios. O período considerado foi de 1º de março de 2021 até 24 de maio, também de 2021. O processo ficou mais lento. Até 15 de abril, esta média era de 18,8 dias. Roraima, Amazonas e Acre são os mais lentos. Os 3 estados demoram, em média, mais de 40 dias para aplicar as doses entregues. O estado de São Paulo demora cerca de 16 dias. Isso tem muito a ver também com o que o senhor comentou, né, doutor? Tá, mas aí é pior, né, Glauco? Porque você já está falando de doses entregues aos estados. Quer dizer, sempre pior, eu falei, né, que vai demorar uns 15 dias, 20 dias, mais 20 dias para as doses serem entregues aos estados. Você está me dizendo que depois que é entregue ao estado, demora em média mais 20 dias para chegar na cidade. É um tempo, na minha opinião, absurdamente longo, porque mesmo para Roraima, para onde for que vá, você tem avião todo dia e o avião demora aí 4, 5 horas para chegar. Quer dizer, é um problema de logística muito mal feito. E, na verdade, quem coordena isso é o Ministério da Saúde, né? E escancara exatamente esse problema de logística e infraestrutura. Esse ranking aqui foi feito pelo portal Poder 360. O estado que aplica mais rápido as doses depois de recebida é o estado de Mato Grosso do Sul, que demora em média cerca de 8 dias. E como a gente falou, Roraima demora em média 55,8 dias para aplicar uma dose no braço do paciente aí depois que a vacina chega ao estado. Ou seja, vamos supor que uma vacina da Pfizer, que tem um tempo aí dentro de uma temperatura, chegasse até o estado de Roraima. Tem mais o tempo de estoque, tem o tempo de entrega. Depois que chega ao estado, mais 55,8 dias. Isto porque a orientação da farmacêutica é que ela pode ficar até 15 dias armazenada em uma temperatura comum. Esse prazo com certeza não seria cumprido e teríamos aí então grandes perdas de dose, né, doutor? Parece que eles esticaram esse prazo para 30. Estão pedindo que para a Anvisa a autorização para passar para 30. Mas o fato é que você tocou num outro ponto, né? Qual é a lógica de você pegar uma vacina que demanda tamanha infraestrutura para conservação e mandar para Roraima? E aí você manda, sabe quantas doses mandaram? Mandaram, sei lá, 30 mil doses, 40 mil doses. Quer dizer, essas vacinas de manuseio mais complexo, é óbvio que tem que ficar nos grandes centros. Isso é uma coisa absolutamente lógica. Quer dizer, olha, eu vou dizer para você, é uma decepção para quem acompanha a saúde pública no Brasil o que está sendo feito nessa vacinação do Coronavac. Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha, porque o Brasil sempre foi exemplo em vacinação. Resta saber quem é o general que está coordenando o Plano Nacional de Imunizações, que é quem controla tudo isso. Porque não é possível, é uma pessoa que nunca participou de um esquema de vacinação no Brasil. E numa vacinação tão importante como a nossa, como você falou, Douglas, você submeter na vacina a você perder a vacina por causa de falhas na logística. É lamentável. E doutor, para a gente agradecer a sua participação, o senhor tocou num ponto aqui que eu acho que todo brasileiro, pelo menos eu, estou me perguntando muito atualmente, frente a todas as notícias, algumas bizarras como essa, 56 dias para entregar uma vacina. E o senhor tocou nesse ponto. Qual a lógica?
Atualmente, na qualidade de cidadão brasileiro, eu fico me perguntando de tudo que eu vejo. Qual a lógica nisso tudo? Eu acho que não tem. Doutor, muito obrigado por mais uma participação do senhor. Eu E só uma gostaria de ótima fazer um quarta-feira. adendo aqui, que é o seguinte. Hoje, 26 de maio, é o Dia Internacional do Glaucoma. Oh, não O que ia é o esquecer, não. glaucoma? O glaucoma é uma doença onde a pessoa perde progressivamente a visão. Como é um processo lento, frequentemente ela só percebe quando a visão já está muito comprometida, e como ela perde primeiro a visão lateral, quer dizer, para frente, ela continua enxergando, ela pode até de repente passar no exame de carta, porque ela consegue ter visão central, mas ela não tem visão lateral, e até que acaba perdendo a visão toda. É uma doença que tem um componente hereditário, quer dizer, quem tem na família pai e irmão com glaucoma tem mais chance de ter. É uma doença que pode pegar criança, adolescente e adultos, que são diferentes tipos de glaucoma, mas o que interessa mais aqui para discutir é o glaucoma do adulto. O glaucoma do adulto, nós tivemos um problema muito sério com a pandemia, entre outras doenças com o glaucoma, porque as pessoas pararam de ir ao consultório. Pararam de fazer diagnóstico e, principalmente, pararam de fazer controle. As pessoas que já fazem tratamento de glaucoma pararam de fazer o controle. Tivemos perda de visão de muita gente. Eu, particularmente, atendi uma paciente que teve um caso de glaucoma agudo e ficou um mês em casa esperando criar coragem para ir me procurar e ficou cega desse olho. Bom, resumindo, é o Dia Internacional do Glaucoma. Se você tem na família alguém, se você tem mais de 40 anos, você precisa ir ao oftalmologista para ver como é que está a sua pressão ocular e para ver se você está livre dessa doença terrível e silenciosa. Bom dia a todos, vamos ver se o tempo esquenta durante o dia hoje, parece que vai esquentar, porque agora de manhã está bem friozinho, não é isso não? Tá friozinho sim, parece que a previsão é continuar esfriando mesmo. Mas, doutor, não se preocupe que eu não havia esquecido do glaucoma, não. É que não houve tempo de eu iniciar a deixa ao senhor falar desse assunto para lá de importante a todos nós. E, mais uma vez, nós agradecemos aí, claro, a sua participação e sempre o seu precioso toque a todos nós. Muito obrigado, uma ótima semana ao senhor e até a semana que vem. Até mais. Para vocês também, até a semana que vem.